Vamos então receber a nossa entrevistada ainda sobre o tema. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, recebeu denúncia contra o ministro da Defesa. A autora é a deputada justamente federal, Júlia Zanatta, com quem a gente conversa agora. Deputada, bem-vinda, obrigada por nos atender, pelo seu tempo conosco. Documento entregue, o que ele diz, qual a expectativa a partir de agora? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, André, José Ferrão. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, só queria relembrar o que exatamente o ministro José Múcio, que eu considero um cara equilibrado, considerando o governo Lula, e por isso ele deve ter tido aquele ato de sincericídio, porque ele deve ver tanta aberração dentro daquele governo que ele não aguentou, ele, sem querer, acabou soltando aquilo ali. Houve agora uma concorrência, uma licitação e vencemos os judeus, o povo de Israel. Mas por questões da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta. Mas por questões ideológicas, nós não podemos aprovar. Como bem pontuado pelo doutor André, dentro aqui da minha casa, eu posso escolher se eu vou comprar um negócio da China ou dos Estados Unidos, ou, enfim, fazer minhas preferências ideológicas. Agora, na coisa pública, isso não pode acontecer. E eu, como deputada federal, quando ouvi essa declaração do ministro Múcio, fiquei perplexa e disse, não, com a minha função de deputada, com o meu dever de fiscalizar o executivo, eu preciso fazer alguma coisa. Por isso, a gente optou por fazer essa denúncia à PGR e também um requerimento de informação para saber quais foram essas questões ideológicas? Porque a gente falou aqui do princípio da impessoalidade, o doutor André falou, mas essa declaração, ela soa também como um antissemitismo. O povo judeu, o povo de Israel, e aí por questões ideológicas, pressão de grupo político. Eu quero saber qual foi a pressão e qual o grupo político. Será que o grupo político é aquele do Said Tenório? Lembram do Said Tenório? Vou fazer vocês relembrar aqui. O Said Tenório era funcionário da Câmara dos Deputados, do deputado Márcio Gerri, aquele que capungou o meu cangote, vocês lembram? Do PCdoB. E esse senhor, ele debochou de uma mulher estuprada, com marcas ali, na rede social. Então ele foi demitido, mas após isso ele continuou frequentando ministérios do governo Lula. Então será que é esse tipo de grupo que fez pressão ideológica no ministro para parar essa licitação? Então vai muito, muito além da questão dos princípios da administração pública. Isso aqui, o próprio STF já definiu que antissemitismo é sim um tipo de racismo. Então nós estamos tratando com algo muito grave. Eu precisei tomar essas atitudes. Também falei com alguns colegas para que talvez a gente possa até chamar o ministro Múcio. Eu não faço parte da Credem, mas tem vários deputados de oposição que fazem, porque nós precisamos saber exatamente o que aconteceu aqui. E quando o Lula fala tocar o barco, o que é tocar o barco? Ah, não dá bola, vamos tocar para frente, afinal de contas a gente não segue as leis, nós somos protegidos do STF, nós podemos fazer tudo e o outro lado não pode fazer nada? Ou é tocar o barco, vamos de fato tocar a licitação da forma que deveria ser? Isso que a gente gostaria de saber. Preciso, no mínimo, entender, né, deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, aqui conosco, se o impasse, né, dessa negociação fosse o contrato, fosse um valor, algum motivo assim que desse para a gente compreender. Agora, o impasse ideológico é demais, preciso saber direito o que se deu. André Marcília com a gente aqui, viu, deputada, nosso comentarista, faz agora uma pergunta para a senhora. André. Pois é, muito bem lembrado, aliás, pela deputada, a quem eu já cumprimento, que a gente está aqui falando de ideologia, mas a gente pode estar às voltas com uma ideologia que é criminosa. Quer dizer, se a sua ideologia ela ainda é um ilícito, a coisa escala apenas e vai piorando. A pergunta que eu deixo, deputada, enfim, se há possibilidade também, ao fim, ou há uma intenção de se tomar também alguma medida contra os que estão passando pano para essa situação, como a gente viu até agora o próprio presidente Lula dizendo, toca para frente, enfim, de alguma forma talvez estejamos às voltas com pessoas coniventes até mesmo com esses ilícitos, né?
E é muito. Isso a gente pode analisar também, doutor André, com seu auxílio, que inclusive é alguém que eu admiro muito. Mas é engraçado que a turma do Lula, eles me chamam de nazista todo o tempo porque eu uso uma tiara que é típica do meu estado. Inclusive, agora já iniciou o período da Oktoberfest, em que todas as mulheres usam tiara lá em Blumenau. Mas fazer declarações desse tipo, você imagina se sou eu que faço uma declaração desse tipo? Onde a coisa ia parar, né? Então é muito grave. O senhor citou o artigo 37, mas nós podemos citar aqui o artigo 5º, caput, vários incisos aí do artigo 5º, também o artigo 3º, inciso 4º da CF, que ele fala que que a República Federativa do Brasil tem o dever de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade. O artigo 4º também, que estabelece expressamente nas relações internacionais do Estado a prevalência dos direitos humanos e o repúdio ao racismo e ao terrorismo. Então, na verdade, não me surpreende essa passação de pano do Lula. Ele tem esse perfil de proteger os seus aliados até o fim, tanto é que isso também já aconteceu com outros casos que denunciamos bastante, como o caso do ministro das Comunicações, Juscelino, que é do União Brasil, vários indícios aí, várias denúncias de corrupção, mas ele sempre protegendo e mantendo ali os seus aliados, o seu curralzinho. Mas nós precisamos de uma pressão maior sobre esse tema, porque eu tenho certeza que é algo muito grave, é chocante. Eu não falo nem do ministro Múcio, porque não foi por conta dele. Ele teve que seguir ordens pressionado por um grupo político apoiador do presidente Lula, que por questões ideológicas. Lembrando que esse cara que eu falei aqui, esse Said Tenório, ele é apoiador aberto do Hezbollah, por exemplo, certo? E ele continua sendo recebido. Então, como que nós vamos continuar as nossas relações internacionais desse tipo? No governo Bolsonaro, muita gente ria, a imprensa ria, dizia que era um anão diplomático, mas olha onde a gente está parando. E outra coisa, Israel, né? Vamos tirar a questão ideológica, vamos falar o prático aqui. Israel tem muito a nos oferecer na área de defesa. Como que a gente vai cortar relações com um país desse apenas por questões ideológicas? Né? Além de ter todos os problemas legais que a gente já citou aqui, tem a questão prática. Nós vamos cortar relações com Israel, eles têm muito a nos oferecer no setor de defesa.